A reforma trabalhista aprovada no Congresso deverá ter impacto direto nos sindicatos, já que acaba com o imposto sindical obrigatório, principal fonte de financiamento das centrais. O Novos Tempos está no ar e o assunto é o futuro dos sindicatos no Brasil. Metrô parado. Quem nunca ouviu falar ou sofreu na pele com a paralisação do sistema metroviário? Pois é, o impacto que tem o tamanho da força de mobilização dos metroviários. Mobilização sempre organizada pelo sindicato, que há quase 30 anos representa os 1.100 filiados. Nesses 30 anos, nós sempre lutamos pelos direitos da nossa categoria, pela nossa classe, por absurdos cometidos às vezes pela empresa, por falta de assistência, para a expansão do metrô de Belo Horizonte, que é muito importante, para a expansão do ramal do Barreiro, que só aí beneficia mais de 100 mil pessoas. Mas com a aprovação da reforma trabalhista que inclui o fim do imposto sindical obrigatório, a atuação externa do Sindicato dos Metroviários por busca de direitos passou a depender de uma atuação interna mais intensa em busca de recursos. Isso vai implicar, de um modo geral, tanto no nosso sindicato aqui quanto em os demais sindicatos do Brasil, uma reestruturação do movimento sindical, né? Então vão ter que ser repensados até nas próprias estruturas, digamos, nos próprios gastos do sindicato, né? Mas, por outro lado, isso também vai obrigar os sindicatos, né, a fazer uma coisa que a gente faz aqui e já estamos intensificando até mais, que é um trabalho de base. Então, agora você vai ter que os sindicatos, né, a exemplo nosso aqui, vai ter que se aproximar mais à base para conquistar exatamente o trabalhador. O Sinjus, sindicato que representa os servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, também vem criando estratégias para lidar com esse desafio. Como defensor da democracia, todas as decisões tomadas pelo órgão são discutidas em assembleia. Nesta assembleia, os presentes e também a direção dos sindicatos apresentam propostas, fazem o debate, as pessoas se inscrevem, colocam seu ponto de vista, fazem lá suas críticas, elogiam a atuação do sindicato e apresentam propostas. Hoje a gente pode propor paralisações, greves, protestos, atuações na mídia. Para a diretoria, o fim do imposto sindical obriga os sindicatos a pensar em estratégias para fidelizar os trabalhadores, o que não é ruim. O sindicato tem que criar, né, na minha avaliação, ter com mais frequências que a gente chama de ambiente de sociabilidade, né? Por exemplo, as assembleias do sindicato não podem ser uma coisa chata, né? Tem que ter outras atividades nessas assembleias. Atividades culturais, o sindicato deve incentivar e promover atividades culturais também, né? Atividades sociais, solidárias, campanhas de doação de sangue, de doação de alimento. O sindicato ele vai ter que ser, cada dia, mais um sindicato cidadão. Com o objetivo de formar os trabalhadores se utilizando das novas tecnologias, o Sinjus tem um forte trabalho de comunicação. O sindicato ele precisa mobilizar através da comunicação, influenciar as pessoas. E quanto mais credibilidade nós tivermos, mais fácil vai se tornar essa mobilização. A gente é desafiado a produzir um conteúdo cada vez mais argumentativo, mais convincente, que tenha um impacto na vida das pessoas. As mídias sociais são aliadas no trabalho de divulgação de ações e propostas. A gente trabalha com o Facebook, evidentemente, com o Instagram, com o Twitter também. Mas, evidentemente, o site do sindicato é um grande multiplicador, é um carro-chefe hoje. Trabalhamos também com o WhatsApp, seja por grupos com servidores, seja o WhatsApp institucional. A Central Única dos Trabalhadores é a maior central sindical do país e representa mais de 22 milhões de trabalhadores, uma força de mobilização proporcional ao seu tamanho. Segundo o secretário-geral da entidade em Minas Gerais, o principal problema da adoção de medidas como o fim do imposto sindical é o momento em que a medida foi estabelecida. No momento que a gente tem um grande retrocesso no Brasil com a questão trabalhista
se precisaria ter um reforço maior dos sindicatos nessa luta para poder contrapor o que está vindo pelo governo, né? A gente poder fazer uma discussão séria de reforma trabalhista, reforma da Previdência. O governo vem com essa retirada desse recurso dos sindicatos. Para ele, o Congresso Nacional deveria ter consultado a população antes de efetivar a medida. Se há necessidade de uma reforma, vamos discutir mais ampla essa reforma, tanto trabalhista como previdenciária, como reforma política, tem que ser uma discussão mais ampla, o povo tem que participar disso. Você tem que fazer um plebiscito com o povo, um referendo popular com o povo, para saber o que o povo está pensando disso tudo. Não vir de forma arbitrária, colocada aí pelos patrões que estão lá no Congresso, em cima dos trabalhadores. Preocupadas com a perda de recursos, as principais centrais negociam com o governo Temer a criação de uma contribuição obrigatória. De um lado, a resistência dos que sabem que muito dos 11.300 sindicatos dos trabalhadores brasileiros não tem qualquer representatividade. Do outro, o argumento é que sem a arrecadação, os sindicatos perderão força nas negociações. Assunto complexo que faz parte da nossa conversa de hoje. Por isso, eu e o professor Edivar Guimarães, representante do Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, recebemos a pós-doutora em Sociologia do Trabalho, doutora em Direito e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Daniela Muradas. Daniela, seja muito bem-vinda. Queria que a gente começasse falando sobre as formas de arrecadação dos sindicatos. Há formas variadas ou realmente a contribuição sindical obrigatória vai fazer muita falta? Muito obrigada, em primeiro lugar, né, pela honra de debater com vocês esse tema que é muito importante, que é do financiamento do sindicato. Bem, o sindicato brasileiro, para a gente compreender o sistema de financiamento sindical, nós temos que entender que o Brasil, ele adotou desde o Estado Novo, um regime de imposto sindical. Pelo qual, né, o financiamento ele é feito pelos integrantes da categoria profissional, independentemente da filiação. E esse sistema, né, ele surgiu como um sistema que supunha um sindicato braço do Estado e, portanto, delegatário de poderes públicos e que, portanto, tinha que ser financiado através, né, de contribuições chamadas neocorporativas, né, que, enfim, estribam ou dariam condições financeiras para a execução dessas atividades. Ocorre que a Constituição de 88, ao estabelecer o princípio da proibição da intervenção do Estado no sindicato, já tinha criado um problema, né? Já criou em si um problema. Por quê? Porque ali já se estabeleceu uma tensão entre, né, aquilo que estava previsto, vamos dizer, na legislação corporativa e a nova Constituição Democrática. Para evitar uma maior tensão e não chegando, a Constituição de 88 é uma Constituição extremamente cidadã. Então, ouvindo aquele pensamento, aquela cultura de época sindical, entendeu? Houve, na verdade, a preservação da contribuição prevista em lei. E se aproveitou, na verdade, né, de um quadro de referências legislativas que veio do sistema corporativo e foram mantidos em todo esse período, ou seja, desde a promulgação da Constituição até agora, um sistema estribado, né, vamos dizer, no sistema da imposição do financiamento sindical. O universo que se tem hoje de financiamento vamos dizer, um universo estreito de financiamento a partir dos próprios associados. Nós temos índices de representatividade e de filiação baixos no Brasil, e um sistema grande de dependência de arrecadação através da contribuição sindical obrigatória. Então, esse é o quadro que nós temos hoje. A reforma trabalhista rompeu com a obrigatoriedade da contribuição sindical obrigatória. Eu estou me lembrando aqui dos anos 70, 80, a grande crítica que se fazia pelos trabalhadores aos seus sindicatos, era o peleguismo, né, que eles não representavam tanto os interesses da classe trabalhadora, mais do patronal ou do governo, né? Hoje, quais seriam as maiores críticas que os trabalhadores fazem aos seus sindicatos? Essa é uma crítica que hoje a gente vê muito, agora sim, recuperada, porque os sindicatos perceberam que sem um financiamento fácil, eles vão ter que, de fato, né, estabelecer... Voltar para suas bases, né? Exatamente, vão ter que voltar às bases e conquistar, na verdade, né, associados, ou, no mínimo, ainda que não associados, né, enfim, o interesse dos trabalhadores na contribuição e no financiamento das atividades sindicais.
Pois é, professora, só que a gente está vendo que esse fim do imposto, ele pode promover aí, às vezes, uma faxina nos sindicatos de fachada, mas também pode abalar as negociações desse sindicato? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que... o cenário sindical brasileiro ele é extremamente complexo. Ele é extremamente complexo por quê? Em primeiro lugar, ele é formatado para criar déficit de representatividades. Então, só para te falar, entre classes, porque no Brasil nós não temos só sindicato de trabalhadores, nós temos também sindicato de empregadores. Isso. Então, entre a classe sindical do patronato, os índices de representatividade chegam à quadra de quase 48%. E por quê? Porque os incentivos fiscais dados pequenos empresários de pequeno porte, a lei do Simples, concede a esses integrantes da categoria patronal o direito a participar do sindicato sem ter que com ele contribuir. Por outro lado, o sistema de financiamento sindical para a classe trabalhadora impõe um financiamento independentemente da participação. É um sistema muito injusto. Ele já é perverso porque ele já induz, através dos mecanismos de financiamento, vamos dizer, taxas de participação ou de filiação que são extremamente distintas. Nesse sentido, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, eu queria que você voltasse àquela questão que você começou a falar. Quais seriam os principais impactos dessa reforma, que está por trás dela, sobre os trabalhadores e, sobretudo, agora estou discutindo aqui, sobre os sindicatos? O impacto financeiro é imediato. É imediato. E mais do que isso, eles estão negociando com o Pires na mão. Porque a reforma trabalhista foi aprovada e, nos termos já aprovados, qualquer contribuição para o sindicato tem que ser autorizado pelo empregado. Então, portanto, até mesmo previsões negociais coletivas, né, de taxas assistenciais vão depender da vontade individual do trabalhador, segundo a reforma trabalhista. Vontade ou consciência, né? Exatamente, porque isso é uma coisa muito importante também. Nós discutimos de modo muito raso o sistema sindical brasileiro. Né? Por exemplo, o sindicato cartorial que existe, que é o sindicato pelego, né? O sindicato que é criado só para arrecadar fundos. Bom, esse sindicato, ele também disputa, ou ele surge em razão da falta de disputa política interna dele. Ou seja, de uma apatia com relação... Tem espaço, né? Exatamente, ele tem espaço. Então, uma apatia social, né? Que, com relação àquele espaço de discussão e de solução da... Além disso, nós temos outros tantos sindicatos que são desestruturados financeiramente por meio de instrumentos de intervenção do Estado na atividade sindical. Só para te adiantar, nós temos no Brasil uma unicidade sindical estabelecida na Constituição, mas um pluralismo real, efetivo de sindicatos, porque eles são fragmentados. E se estão fragmentados, né, se não há uma unidade dentro desses sindicatos, você já tem o quê? Em primeiro lugar, uma ausência de cimento social, né, e que está cada vez mais esvaziando os sindicatos nas suas categorias tradicionais. Estão sendo, vamos dizer assim, proliferam sindicatos que não têm, na verdade, base ou realidade com a sociedade, no caso, por exemplo, da reforma trabalhista. A expansão da terceirização que ela promove é um estrago, assim, da maior gravidade no sindicato brasileiro. Daniela, a gente vai continuar esse assunto no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. O volume de imposto sindical recolhido referente a 2016 somou 3 bilhões e meio de reais. Os sindicatos recebem 60% desses recursos. O restante é dividido entre federações, confederações, centrais sindicais e Ministério do Trabalho. Estamos de volta com Novos Tempos e a nossa conversa é sobre os impactos do fim da contribuição sindical obrigatória. A democracia precisa do sindicato? Como fica a liberdade individual com relação à escolha da contribuição nesse contexto? O sindicato, a gente tem que apoiar eles. Rapaz, eu sou contra. Eu não mexo com esse pessoal do sindicato, entendeu? Eu acho que tem, né? Tem várias vantagens, né? Quando você, por exemplo,
sair do emprego. Aí você tem onde correr atrás, né? Eu, por exemplo, eu pago o sindicato, né? Você paga o imposto sindical por mês, tem vezes que eles não resolvem nada. Se você não contribui com o sindicato, você vai recorrer aonde, né? A causa trabalhista, eles estão por dentro. Sei lá, né? A gente paga o sindicato que é bom pra gente. Toda a vida eu paguei, né? Esses contas, direto. Tem gente que talvez não entende nada de causa trabalhista, vai no sindicato, passa a compreender. As opiniões são variadas e a gente continua a nossa conversa sobre o futuro dos sindicatos com a aprovação do fim da contribuição sindical obrigatória. Nossa convidada de hoje é a pós-doutora em Sociologia do Trabalho, doutora em Direito e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Daniela Muradas. Daniela, há a tendência de sindicatos que representam a mesma categoria se fundirem diante dessa não obrigatoriedade de pagamento? Olha, na verdade, né, vai ter que existir um sistema de racionalização, em primeiro lugar, da própria luta de classe. Ou seja, a classe trabalhadora vai ter que enfrentar, pela primeira vez, uma discussão que nós vamos ter que nos organizar de modo unitário para enfrentar uma cadeia produtiva que está totalmente desconcentrada, à medida em que a reforma trabalhista permite, né, e assenta a situação do trabalho terceirizado, desconcentrado em cadeias produtivas, né, que há involuções ou que se propõem involuções no campo fiscalizatório, né, das barbáries que são ocultadas dentro destas cadeias produtivas, e o sindicato se faz mais do que necessário neste momento, ele se faz indispensável. E é interessante que a democracia, especialmente a democracia brasileira, ela não, por um lado, né, ela ficou, ela deu voz a esse sindicato, reconheceu esse sindicato, mas por outro lado, nós temos uma estigmatização das atividades sindicais que infundiu em parte da sociedade, vamos dizer, uma mentalidade quase de criminalização de ações sindicais no Brasil. Isso é muito interessante porque isso traz um impacto do ponto de vista sociológico, né, na exata dimensão da consciência da representatividade. Muitos, especialmente uma classe média brasileira, entendeu? Detentora de capital cultural, como bem dizia, né, Bourdieu, enfim, o Gessé, né, enfim, Gessé Souza diz, né, e que não se reconhece na figura do sindicato. E a reforma trabalhista faz uma das mais altas, graves antissindicalidades. Fala o seguinte: você que recebe até o dobro, mais do que o dobro do teto de benefício previdenciário e tem título superior, você pode negociar diretamente com seu patrão, independentemente do sindicato. Essa é uma das maiores antissindicalidades que eu já vi em termos de legislação do trabalho, porque o meu eu individual não pode passar por cima do ser do sindicato. É nesse sentido, Daniela, que eu queria, assim, diante do que nós estamos percebendo que está por trás dessa reforma aprovada, dos seus interesses, o que você já percebe de reação do ponto de vista dos trabalhadores, mas sobretudo o que nos interessa nesse programa do sindicato? O que eles estão mexendo, o que você percebe que está de mudanças e se há, de fato, a previsão de um acirramento da luta de classe? O sindicato foi surpreendido, né? De um certo modo, o sindicato foi surpreendido, porque o ritmo da reforma trabalhista, né, ele foi um ritmo assustador. E mais do que isso, o processo legislativo dele não respeitou parâmetros mínimos de diálogo social. Então, portanto, a classe trabalhadora, me parece que ela está ainda, vamos dizer, em situação, a ficha não caiu de todos os todas as consequências, né, que essa reforma trabalhista vem lhes impor. A primeira delas que eles já estão atentos e em negociação é a situação do financiamento sindical. Já está tramitando uma ação direta de inconstitucionalidade, eles já estão em negociação com o governo, já houve uma reclamação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas há outros aspectos que são tão ou mais importantes do que o financiamento que estão em jogo, que é exatamente a briga pela real representatividade. Nós estamos com um sindicato absolutamente entrincheirado por um processo muito claro de mecanismos institucionais de fragilização em todos os aspectos, desde a base, desde o esquema de sua representatividade, aos sistemas de financiamento, aos papéis que ele vem desempenhar
no campo da negociação coletiva, né? E sem assegurar os exercícios plenos dos direitos de resistência, os direitos de greve, os direitos de ocupação, os direitos de, enfim, de informação da sociedade. A sociedade não tem informação a respeito das pautas. Isso é muito grave. Por isso é tão importante programas como esse, com espírito universitário, porque a sociedade brasileira sequer soube quais foram as pautas reivindicadas na greve geral do dia 28. Né? Então, isto faz com que a gente tenha um grande déficit democrático dentro dos sindicatos. Por quê? Porque há um grande déficit, na verdade, dos sujeitos se situarem dentro da topografia social. Daniela, vamos ver o que os internautas estão comentando? Vamos, professor, sobre isso na internet? Agora é a hora do nosso quadro, hashtag. Os sindicatos brasileiros são importantes, mas é preciso entender que não é burocratizando os serviços que eles lutam pelos trabalhadores. Próximo comentário, militância e politicagem sindical têm que acabar. Mas o que será dos trabalhadores sem a força dos sindicatos? Sem reajustes, sem direitos? No Brasil, os sindicatos hoje são verdadeiros sovietes patrocinados pelo suor do trabalhador e a serviço de grupos políticos. Para terminar, os sindicatos têm um papel fundamental na organização da classe trabalhadora, no fortalecimento da democracia e ampliação dos direitos. Bem, a gente está vendo aqui referência até à Revolução Russa, né? Pois é, é aquilo que a gente falava, né? Houve uma longa e sórdida campanha de estigmatização da atividade sindical no Brasil, né, por meio da não evidência de pautas, por meio, né, de, de interditos proibitórios, de, enfim, ações de Estado mesmo, proibindo as manifestações. Perceba-se pelos hashtags que não há uma clareza do trabalhador, da sua consciência política, em relação que a luta sindical também é uma luta política. Então há uma confusão, às vezes, deles, a questão da aproximação de sindicatos e partidos. Como é que você vê essa relação e o que precisa mudar? Bom, nós não temos dúvida que, enfim, a atividade sindical, ela vem, no caso, por exemplo, no caso brasileiro, ela veio ladeada, né? Não vamos falar que ela é ladeada por ideários políticos, alguns institucionalizados em partidos políticos. E há certas confluências, né? Então, nós vamos ver tendências dentro da atividade sindical, às vezes ombreando, ou vamos dizer assim, que se escoram, na verdade, a atividade político-partidária. No entanto, eu chamo a atenção que essa relação, ela não pode ser também negada. Né? Ou seja, a existência da atividade política do sindicato ela é importante, mas não no sentido político-partidário, mas no sentido de alargamento de suas pautas, para que interesses maiores da sociedade, que são defendidos às vezes num plano mais largo de planos políticos ou projetos políticos mais largos, venham ser também pautas do sindicato. Né? Por exemplo, políticas inclusivas, né, das pessoas com deficiência, das mulheres, dos jovens para o primeiro emprego, dos idosos, enfim. Esses problemas que são problemas que devem também são interseccionais, né, problemas de raça, de gênero, que são interseccionais dentro da classe trabalhadora, eles têm que compor um sindicato. E nesse aspecto o sindicato tem que se politizar mais. Eu não sei se ele tem que andar do lado do sindicato. O que ele tem que fazer é ficar longe do Estado. Que, como muito bem disse Trotsky, num texto de 1940, quando o sindicato ele se miscui e adentra, né, dentro do aparato do Estado, ele, na verdade, ele se enfraquece, porque ele tem que ser um corpo intermediário. Ô Daniela, eu queria continuar essa conversa, esse assunto é super importante, mas o nosso programa está chegando ao fim e agradecemos muito a sua presença e colaboração nessa discussão tão necessária na nossa sociedade atual. Obrigada, Daniela. Eu que agradeço muito. Foi um enorme prazer trabalhar com vocês, debater aqui na TV PUC. Para nós também. Os sindicatos surgiram fundamentalmente para representar os interesses da classe trabalhadora explorada. Diante do forte poder patronal, quase sempre opressor, trata-se, portanto, de uma luta sociopolítica de classe. Aqui não podemos ser ingênuos. Não há igualdade de forças em negociações entre patrões e trabalhadores. Como diz o ditado, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Para além das críticas que devemos fazer aos sindicatos, para aperfeiçoá-los, não podemos esquecer
que sem eles, a classe trabalhadora fica extremamente vulnerável diante dos que detêm o poder econômico com a sua sede insaciável por lucros cada vez maiores e com menores custos. No programa de hoje, refletimos sobre os graves impactos dessa reforma trabalhista aprovada no Congresso para o atual modelo sindical. Procuramos conhecer alternativas e analisar novas possibilidades. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Aline. Obrigada, professor. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!